Olá pessoal, neste vídeo eu irei falar sobre o cacto Mammillaria vetula. Mas antes eu quero falar com você que assiste os nossos vídeos e ainda não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber nossas notificações de vídeos. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Bom, o nome científico deste cacto é Mammillaria vetula. Esse cacto pertence ao gênero das Mammillaria e à família das Cactáceae. É um cacto que tem um ciclo de vida perene e é nativo do México. Esta planta atinge uma altura de até 20 centímetros em média, ou seja, é um cacto pequeno e que forma um lindo aglomerado. A haste deste cacto é de coloração esverdeada em formato de cilindro. Esse cacto forma espinhos centrais bem grandes e espinhos pequenos e brancos. As flores deste cacto são pequenas, delicadas e amarelas, só que a floração ocorre normalmente no verão ou outono e no topo do cacto. E um aviso importante, este cacto tem algumas variedades bem conhecidas, como a Mammillaria vetula gracilis. Qual o melhor clima para esse cacto? Esse cacto é bem tolerante a diversos tipos de climas, mas eu recomendo o cultivo em clima quente, pouca umidade e bastante luz solar. É um cacto que tolera bem o cultivo em meia sombra e até mesmo regiões de clima frio. Mas se o cultivo for em meia sombra, é importante manter em um local bem arejado e que pegue bastante luz solar filtrada. E nunca mude de forma brusca este cacto de um local de meia sombra para o sol pleno. Ou seja, faça isso de forma gradual. Se o cultivo deste cacto for dentro de casa, mantenha perto de locais iluminados e que tenha uma boa circulação de ar. E esse cacto precisa de no mínimo de 4 horas de sol por dia, ou pelo menos 7 horas de luz solar filtrada ou indireta. A temperatura ideal para cultivar esse cacto é entre 12 graus e 31 graus, mas o mesmo tolera bem o calor e o frio. Desta forma, até uma temperatura de 3 graus ele tolera. Só que para melhores resultados, tente sempre evitar expor a condições climáticas extremas. Qual o melhor substrato para esse cacto? Esse cacto gosta de um solo mais arenoso, com ótima drenagem e que seja um pouco fértil, mas o mesmo consegue tolerar bem diversos tipos de substratos e solos. Só que é interessante evitar um substrato extremamente fértil e com alto teor de matéria orgânica. Se o cultivo deste cacto for no vaso, o substrato que eu recomendo é terra de jardim, perlita e um pouco de areia grossa, ou você pode comprar o substrato já pronto em lojas de jardinagem. O vaso deve ser de tamanho médio ou use até mesmo uma jardineira. Se o cultivo for no solo, esse solo deve ter uma boa drenagem e ser um pouco fértil. Caso o solo retenha muita umidade, este cacto pode apodrecer rapidamente. Por isso eu recomendo sempre o cultivo deste cacto em um vaso. Como regar esse cacto? Esse cacto não necessita de muitas regas. Desta forma, é importante sempre evitar o excesso de regas e umidade neste cacto. Eu recomendo que você regue apenas quando perceber que o solo ou o substrato está totalmente seco. Se o cultivo for no vaso, as regas no verão são a cada 10 dias ou mais, e no inverno é interessante suspender as regas e manter o substrato seco. Isso ajuda na floração e crescimento deste cacto. Se você quiser regar o cacto Mammillaria vetula, faça isso no máximo 2 vezes por mês. Se o cultivo for no solo, as regas no verão são a cada 12 dias ou mais, e no inverno é importante suspender as regas. E se sua região no inverno for muito úmido e chuvoso, pode ser um problema para esse cacto quando cultivado diretamente no solo. Desta forma, esse solo deve ter uma boa drenagem extremamente boa. E um aviso importante: se o cultivo for no vaso, as regas devem ser feitas sempre pela manhã. Isso ajuda a evitar fungos nocivos a esse cacto. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho.